Olá, alunos do Navegar, eu sou a professora Júlia, professora de matemática, e vamos dar sequência ao nosso projeto da matemática para o Enem, e hoje com a temática de função quadrática. Então, hoje a gente vai ver todos os aspectos de função, exemplos, as suas especificidades, alguns gráficos, e resolver 3 exercícios sobre a temática todos do Enem. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui. Vamos lá. Então, qual é a definição de função quadrática? Em aulas anteriores, a gente viu a questão do plano cartesiano, a gente viu a parte de definição realmente de função, e agora a gente vai focar na função quadrática. A função quadrática, ou função polinomial do primeiro grau, ela estabelece a relação entre uma variável dependente e independente expressa por um polinômio de segundo grau. É mais ou menos a mesma definição que a gente viu de função afim, né? Só que voltada para um polinômio de segundo grau. Então, essa função quadrática, ela expressa como? Qual é a sua lei da função genérica, né? Que a gente já viu em outras aulas, a lei da função ou lei de formação. Ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente ainda tem a nossa variável independente e a nossa variável dependente, né? A nossa variável dependente é o y e a independente é o x. Nesse caso, diferente da função afim, ou função de primeiro grau, naquele exemplo, a nossa função era uma reta. O gráfico desse tipo de função quadrática, ele gera uma parábola. O que é uma parábola? Agora a gente vai ver o que é isso, como é que ela se apresenta. A gente vai ver aspectos, novamente, desses coeficientes, mas primeiro vamos identificar o que é uma parábola, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? X ao quadrado mais 2x mais 10. Então, o coeficiente ABC, né? Com aquela forma da função quadrática. Então, eu vou clicar aqui. A gente vai ter bem ela bonitinho. E isso é uma parábola, mais ou menos um U, né? Ele pode ser virado ou para cima ou para baixo, né? A gente vai ver esses dois casos. Mais um caso é o x ao quadrado mais 9. Nesse caso, é uma função incompleta, porque está faltando esse termo aqui do x, né? O nosso bx. A gente só tem o ax ao quadrado e o c. Então, é uma função incompleta, mas continua sendo uma parábola como as outras, né? Da mesma forma. Só x ao quadrado. Então, percebe que ela toca a origem. Então, ela é uma incompleta, ela não tem o nosso bx nem o c, mas ela tem o termo ax lá da nossa função genérica, né? E, diferente dessas três, agora a gente tem um menos x ao quadrado mais 5. Então, percebe que quando a gente coloca um menos na frente do x ao quadrado, essa concavidade vira. Então, ela acaba sendo virada para baixo, né? A gente vai ver alguns aspectos com esses coeficientes, essa relação com o gráfico, mas, a princípio, tem uma diferença ali no sinal, certo? Então, vamos lá. Ver quais são essas diferenças. Show, vamos seguir. Então, quais são os termos da nossa função quadrática? De novo, o valor da nossa função, né, que é a nossa variável dependente, continua sendo os valores de y daquele eixo. A variável x, ela continua sendo a variável independente, só que agora ela vai aparecer em dois momentos, né, em dois termos, no ax ao quadrado e no bx, mas ela continua sendo independente. A gente continua atribuindo valores para gerar no gráfico, né, o nosso gráfico bonitinho, assim como a gente fazia na função de primeiro grau. Esse A aqui que a gente viu na função de primeiro grau, esse A determinava se era crescente ou decrescente. No caso da função quadrática, esse A vai determinar a posição da concavidade. Então, se ela vai ser para cima ou para baixo, né? Que é o caso que a gente viu. E o C, né, o nosso coeficiente linear, indica o ponto de intersecção, ainda continua sendo o ponto de intersecção com o eixo Y. Então, a gente vai ver que toda parábola ela vai cortar ali naquele valor que é o C. Eu falei ali da concavidade, né? Mas para valores positivos, concavidade para cima. Para valores negativos, concavidade para baixo. Então, isso vai ser atribuído em todos os gráficos, ok? Então, aqui a gente vai estudar agora a função quadrática.
A lei dessa função aqui que eu trouxe no gráfico é x² mais 4x mais 3. Então, o nosso A é 1, o nosso B é 4 e o nosso C é 3. Percebe que o nosso C é onde vai interceptar o eixo Y. Então, está aqui realmente no 3. E como é que a gente determina quando intercepta no eixo X? Novamente, vai ser o nosso zero da função. Só que nesse caso, a gente vai ter um zero da função para uma função quadrática, né? Vai ter uma equação de segundo grau. Aí a gente vai ter que relembrar a nossa querida Bhaskara, né? Que a gente utilizava lá na parte de função de primeiro grau, né, de segundo grau, de equação do segundo grau, ela vai voltar aqui na função. Então, como é que eu vou apresentar? Né? O delta continua sendo b² menos 4ac, e o nosso x, né, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem gente que prefere fazer tudo junto, tem gente que prefere fazer separado. Para mim é indiferente, eu faço separado, que eu acho mais tranquilo de resolver as duas partes. Mas sem problema nenhum, se você quiser fazer a fórmula toda junta, né, substituir esse delta aqui pelo b² menos 4ac, sem problema nenhum, tá? Daqui a pouco a gente vai usar num enunciado, num exercício, essa fórmula, então quem puder e quem não lembrou já anota, já aproveita, essas dicas em azul é bem legal ter anotado, que a gente vai utilizar bastante nos exercícios, ok? Outra dica, quando a gente calcular o nosso valor do delta, a gente vai ter 3 situações, né? Isso aqui é muito valioso para exemplo. Então, anotem aí em algum lugar que é bem legal. Quando esse delta, na hora que a gente calcular aqui na Bhaskara, né? Como é que a gente vai fazer? Esse f de x vai virar zero, então vai virar uma equação de segundo grau normalmente. Então, quando a gente calcular o delta, quando esse delta for maior que zero, o nosso gráfico ele vai cortar o eixo x em 2 pontos. Ou seja, esse gráfico vai ter 2 raízes ou 2 zeros da função, que é o caso desse nosso gráfico aqui. Ó. Ele vai cortar nessa parte aqui e nessa parte aqui. Quando o nosso delta é igual a zero, isso quer dizer que ele vai cortar o eixo x em uma vez só. Quando corta em uma vez só, isso quer dizer que ele tem uma só raiz, ou 2 raízes iguais, tá? É a mesma coisa. Quando o nosso delta é menor que zero, ou seja, ele não vai cortar o eixo x, então ele não vai ter raiz. Então, não se assustem se por acaso em algum exemplo ou algum dia que você está resolvendo uma equação de segundo grau ou, né, enfim, a função, e der um delta menor que zero e você não tiver resultado, não tem problema. O gráfico, ele acontece da mesma forma, só que ele não vai cortar o nosso eixo x, ele vai ser para cima aqui, né, do nosso eixo. Na verdade, ele vai aparecer mais ou menos aqui, ó. Então, a gente tem esse caso aqui, que é o do delta maior que zero, né? Aí a gente vai ter um caso do delta igual a zero, que vai cortar uma vez, e do delta menor que zero. Pode ser ou para cima ou para baixo, tanto faz. Mas vai ter essas duas situações, tá? Tanto cortando 2 vezes, cortando uma vez só, e não cortando no eixo. Essa dica aqui é muito valiosa para exemplos, assim. Às vezes, você só de desenhar a sua função ali, de acordo com o gráfico que ele vai te dar, ou mesmo só pela lei da função, você desenhando já ajuda bastante para resolver alguns exercícios. Como a gente viu na aula passada, né, nas aulas passadas sobre função afim, tem exercícios também que é só de análise de gráfico. Então, essas dicas, assim, são bem bacanas para seguir o conteúdo bem legal e conseguir resolver as questões. Então, outra coisa que a gente vai ver muito é a questão de calcular máximos e mínimos, né? O máximos e mínimos, ele vai estar muito relacionado com o vértice da nossa função. O que é um vértice? O vértice, ele vai ser ou o ponto mais baixo da nossa função ou o ponto mais alto da função. Depende muito da concavidade. Quando a gente tem essa concavidade para cima, a gente vai ter o ponto mais baixo, né? Aqui. Se a gente tivesse uma concavidade voltada, né, para baixo, a gente vai ter o ponto mais alto. Então, depende muito do estilo da sua função. Nesse nosso caso, a gente vai ter o ponto mais baixo. E como é que a gente determina esse ponto? Esse ponto é gerado através do vértice. Então, eu vou pegar o vértice, continua sendo um ponto, né, um par ordenado. Então, a primeira variável é
a variável x e a segunda é o y. Esses valores são gerados de acordo com a função, né? Então, eu vou fazer de acordo com essa função aqui para a gente poder calcular bonitinho o vértice, e vocês vão ver que vai bater bem direitinho, tá? Então, vou fazer dessa lei da função aqui para a gente verificar. Se, por acaso, tivesse uma parábola, né, uma função voltada para baixo, com concavidade para baixo, a gente teria, da mesma forma, o cálculo, só que o valor seria em cima, né? Parte de cima. Quando a gente tem a concavidade para baixo, a gente tem um valor máximo. Quando a gente tem a concavidade para cima, o valor é mínimo, né? Mais baixo. Então, vamos calcular aqui de acordo com essa função aqui. Vamos lá. Então, nessa função, como a gente tinha visto antes, o A é 1, positivo, né? O B é mais 4. Lembrando que os coeficientes são sempre os números na frente das letras, né? Ou, no caso do C, o número separado. E o C é o mais 3, que é o termo, digamos assim, independente, né? Ele não tem nenhuma incógnita. Ele só está ali, o coeficiente ele é só um coeficiente mesmo. Agora, vamos substituir aqui no valor do vértice, né? Vou começar a fazer fazer primeiro o x e depois o y, tá? X vértice. Então, menos b, então, menos mais 4, ou seja, menos 4 sobre 2a, ou seja, 2 vezes o 1 que está aqui. 2 vezes 1, 2. Então, esse x vértice vai ser igual a menos 2. Ó, percebe que é o valor que a gente tem aqui, ó, no x. Menos 2. Show. Agora, a gente vai calcular o y vértice. Menos delta sobre 4a. Então, o delta é, lembrando que a gente precisa de um parêntese aqui, por causa do menos, b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac sobre 4a. O nosso b é 4. 4 ao quadrado, 16. O menos continua aqui, bonitinho. 16 menos 4, que multiplica o A, que é 1, né? E o C, que é 3. Aí, 4 vezes 1, né? 4. Beleza. Então, a gente tem 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 16 menos 12, a gente vai ter 4, né? Y vértice igual a... Aqui dentro vai dar 4. Com esse menos aqui fora, menos 4 sobre 4, que vai ser igual a menos 1. Então, qual é esse vértice aqui, né? Ele vai ser o menos 2 e o menos 1. Esse ponto aqui. Certo? Vai ser bem certinho. Então, nesse caso, a gente tem nosso... Quando eu falo assim, valor máximo, é apenas o valor de y. Se eu falar o ponto máximo, o ponto mínimo, né? Depende do caso, aí é a coordenada inteira, x e y. Vai depender muito da situação que você tem, ok? Então, aqui calculamos. Se ele pedir em algum enunciado, é um projétil, qual é o ponto máximo? Aí realmente é o ponto. Qual é o valor máximo que é atingido? Daí é só o valor de y. Mas a forma de calcular é a mesma, ok? Aí foi o que eu disse. Se a nossa parábola é com cavidade para cima, ou seja, o nosso A é positivo, você vai ter o ponto de mínimo, ou seja, um valor mínimo, né? Um valor para baixo. Se a nossa concavidade é virada, né, para baixo, né? Ou seja, o A menor que 0 é um ponto de máximo, ou, no caso do valor, né, valor máximo, certo? Então, essas dicas são bem importantes para a gente saber, quando a gente vê um enunciado, se é valor máximo, valor mínimo, já te dá um indício de para qual lado é virado a concavidade, se é para cima ou para baixo.
Então, vamos aos exercícios, né? Vamos começar, o que eu falei do projétil, a questão do projétil é muito recorrente, acontece muito, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar com esses dois. Temos 3 exercícios, né? Bem na linha da função quadrática. Os 3 do Enem também. Então, vamos lá. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica, ou seja, forma uma parábola, e a altura máxima já te indica que a concavidade é para baixo, que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Então, esse valor aqui é o valor de y. Pode ver que aqui ele até te dá o 25 no eixo y, né? Admita um sistema de coordenadas x e y, em que o eixo vertical y está representado como altura, né? E no eixo horizontal, x está representado a distância, ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto aqui, né? 150 e 0, e que o projétil atinge o solo no ponto 0 e 0 do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Então, mais uma vez, um exercício pedindo uma lei da função. Então, a gente vai calcular essa lei da função. É um pouquinho diferente do que a gente viu na função afim, mas também é tranquilo, tá? Tem outras formas da gente resolver isso, mas a forma mais fácil é a gente trabalhar com a forma fatorada dessa função. Isso é bem legal também ter anotado, que facilita muito os cálculos e diminui muito as contas, questão de Bhaskara e tal, diminui bastante, tá? Então, como é que é a forma fatorada, né? Então, vou continuar com f de x igual a k, que vai ser uma constante qualquer, x menos m, que multiplica x menos n, e essa vai ser a nossa forma fatorada. Esse k vai ser uma constante, né, um valor qualquer. Esse m e esse n vão ser os zeros da função do nosso gráfico. Se a gente voltar lá no exemplo, o zero da função, como a gente viu, são aqueles valores que vão cortar o eixo x, né? Então, a gente vai ter esse ponto aqui, que ele já falou que é 0 e 0, e o outro ponto, que é 150 e 0. Ok. Então, agora eu vou usar esses 2 pontos para substituir ali na nossa forma fatorada. O f de x continua, tá? Sem problema nenhum. Esse k é quem a gente quer descobrir. E o m e o n são os valores que a gente já tem, né? Que é 0 e 150. Continua da mesma forma. Agora a gente vai dar uma ajeitada aqui nessa função para poder atribuir todos os valores certinho. Então, f de x igual a k. Vou fazer essa multiplicação aqui do parênteses. X vezes x, x ao quadrado. Ok. X vezes menos 150, menos 150x. 0 vezes x, 0, não precisa, e 0 vezes o outro número, né, o menos 150, 0 também. Então, ele vai ficar aqui bem certinho. Fechou. Agora eu quero atribuir, eu vou ter que descobrir esse valor de k. Então, eu vou igualar toda essa parte aqui a 0, toda essa função a 0. Né? Eu já tinha feito ali o zero da função, eu utilizei todos esses valores de mn, que são os zeros da função, então eu vou utilizar qualquer um dos pontos, né? Os dois que a gente utilizou ali, o y era 0. Então, eu vou prosseguir da mesma forma. Então, 0 igual a k, que multiplica x ao quadrado menos 150x. Ok. Aí, nisso, a gente já tem essa função. Aí, eu vou fazer aqui a distributiva do k, né? Utilizar 0 igual a kx ao quadrado
menos 150, opa, faltou o x aqui, 150 kx. Nosso k, lembrando mais uma vez, que é um valor, um número, né? Um valor, uma constante. Agora já virou uma equação, né? Eu consigo tirar o nosso a, o nosso b e o nosso c. Então, o nosso a vai ser o k, que é o valor da frente ali do x ao quadrado. O nosso b vai ser menos 150 k. E o nosso c, ele não tem aqui, então vai ser 0. O enunciado, ele dá para nós o valor ali do vértice, né? Do y vértice, né? Ele não dá o x, a gente não consegue descobrir do jeito que tá. Então, ele dá para a gente o valor do y, né? Ou seja, o valor máximo, que é 25. Então, eu já tenho que o y vértice vale 25. Então, através do y vértice, eu vou descobrir esse k aqui. Vai me ajudar a descobrir esse k aqui. Como é que eu calculo o y vértice? Então, vai ser menos delta sobre 4a. Mais uma vez, o delta voltando, né? Então, o delta vou fazer aqui pro ladinho. B ao quadrado menos 4ac. Então, o menos continua, lembra sempre do parênteses. B ao quadrado menos 4 AC. Show. Sobre o 4A. Ok. Ainda é igual a 25, que é o nosso valor máximo ali que o projétil atinge. Agora eu vou utilizar os valores que eu já botei aqui, né? O A igual a K, o B igual a menos 150x e o C, 0. Vou elevar 150x, não, perdão, 150k. Desculpa. Essa borracha aqui. 150k, porque o x é a nossa variável. Ok. Agora a gente vai substituir aqui bem certinho. Então, vamos lá. Menos 150 k ao quadrado. Então, tudo isso ao quadrado. Assim, tudo isso ao quadrado. Vou colocar um colchetes aqui, porque vai ter o restante das coisas. Menos 4, que multiplica o A, que é K, que multiplica o C, que é 0. Então, esse cara aqui morreu. Sobre 4A. O nosso A é K. Então, 4K. Show. Tudo isso igual a 25. Ok. Vou continuar lá em cima. Beleza. 150k ao quadrado, eu vou ter 22.500, né? 22.500 k ao quadrado. Com o menos lá de fora, né? Não podemos esquecer. Sobre 4k. Igual a 25. Esse K aqui eu posso cancelar com o K de cima. Por que eu posso fazer isso? Porque a gente está fazendo uma multiplicação. Aqui, na verdade, é K vezes K. Então, eu posso simplificar esse K com um dos K lá de cima. Então, vai sobrar menos 22.500, né? K, porque sobrou um K ainda, sobre 4, que é o que sobrou embaixo, igual a 25. Esse 4, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter menos 22k, 22.500k, né? Igual a 25 vezes 4, que é a mesma coisa aqui, 100. Show. Eu preciso deixar esse k isolado, então eu tenho que mandar esse menos 22.500 para o outro lado dividindo. Então, vai ser k igual a
Lembrando que, quando você manda dividindo, você não troca o sinal. Você só troca o sinal quando é uma operação de mais e menos. Quando é uma multiplicação, você manda da mesma forma que ele já está. Então, 100 sobre 22.500. Aqui, para nós, eu vou botar o menos aqui na frente. Para nós é interessante deixar em fração, então não precisa dividir esse valor. Eu só vou simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, o nosso K vai ser a mesma coisa aqui, menos 1 sobre 225. Show. Agora que a gente já descobriu o K, então eu vou começar a substituir na nossa função bonitinho. Então, vamos lá. Esse K aqui, na verdade, ele vai ser substituído aqui na frente e a gente consegue fazer da mesma forma, né? Vou colocar Y, na verdade, para ficar mais fácil. Então, Y igual a menos 1 sobre 225, que multiplica x ao quadrado menos 150. Então, continuando, né? A gente vai realizar aqui a distributiva. Y igual a menos 1x ao quadrado, né? Sobre 225. E esse mais 150x sobre o 225. Como esse 225 ele é um denominador comum dos nossos dois elementos aqui da nossa função, eu poderia passá-lo para o outro lado como 225. Está dividindo, então vai ficar multiplicando. 225y é igual a menos x ao quadrado. Vou tirar aquele 1, porque não precisa, né? Mais 150x. Essa é a função do nosso projétil. Então, se a gente voltar lá nas opções, ó, 225y é igual a 150x menos x ao quadrado. A única diferença é que aqui está ao contrário, mas não tem problema nenhum. Contanto que o primeiro seja o x ao quadrado seja negativo e o 150 positivo, tudo certo. A ordem não altera. Letra E. Esse é mais complicado por envolver a parte fatorada, forma fatorada que trabalha com as raízes, né? Por envolver algumas outras contas, mas a análise ali do valor da altura máxima ajuda muito a resolver esse tipo de questão. Então, aquela parte do vértice é tipo assim, essencial para a interpretação de casos como esse. Então, vamos lá. Questão 2, essa aqui já é mais tranquila. Menos complicada do que a outra. Para evitar uma epidemia, a Secretaria da Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação, do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que o t é expresso em dias e t0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. Então, essa função só vai valer até os 60. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisaria acontecer. A segunda detetização começou no dia, então a gente tem todas as opções aqui.
A gente vai utilizar aqui essa mesma função. Então, o que ele quer na questão? Ele quer saber em qual dia, ou seja, qual dia T, o número de infectados vai chegar em 1.600. O número de infectados é o nosso F de T, ou Y. E o T é o número de dias, né? A quantidade de dias que aquela detetização aguentou sem infectar aquela quantidade, infectando aquela quantidade máxima, né? Então, a gente está trabalhando com a função já pronta, né? Então, a gente não vai precisar calcular e já tem o valor de y. É só realmente substituir na função para descobrir o valor de t. Então, essa é bem mais tranquila do que a anterior. Então, vamos lá. F de t, estou com a minha colinha aqui embaixo, igual a menos 2t ao quadrado. Menos 2t ao quadrado, mais 120t. E ele quer saber quando, né? Qual é o valor de t quando o valor de y é 1.600, né? Como é uma função de segundo grau, possivelmente a gente vai ter dois valores ali de t. E aí a gente vai ver qual é mais plausível para a situação, tá? Pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha. Mas a gente já espera que tenha no mínimo dois valores. Ok, vamos lá. O que eu vou fazer? Substituir o f de t por 1.600. 1.600 igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Como eu estou vendo que todo mundo é múltiplo de 2, eu vou simplificar todo mundo por 2. Você pode fazer isso e deve, para poder ficar mais fácil de fazer Bhaskara, enfim, né? Elevar um valor ao quadrado é mais tranquilo do que ficar realmente trabalhando com valores maiores. Então, acredito que fique mais tranquilo se a gente simplificar por 2. Então, eu vou simplificar todos os valores por 2. O 1.600, o menos 2, né? E o 120. Então, 1.600 por 2, eu vou ter 800. Igual a menos t ao quadrado, né? Simplifiquei por 2 também. Mais 60t. Agora já ficou com os números menores, né? Vou botar assim para ficar indicadinho. Dividir todo mundo por 2. Ok. Agora eu vou passar esses 800 para o outro lado para ficar naquela forma de equação que a gente já conhece. Então, menos t ao quadrado mais 60t. Esses 800 aqui era mais, vai para o outro lado, menos 800. Como eu trouxe o 800 para cá, então vai ficar igual a 0. Ok. Então, agora não tem jeito, preciso realizar a Bhaskara. Como eu falei antes, eu prefiro fazer separado, mas sem problema se você quiser fazer junto. Então, vamos lá. Delta é igual a p ao quadrado menos 4ac. Ok, show. Vou colocar aqui do ladinho. O nosso A é menos 1. O nosso B é 60. E o nosso C é menos 800. Menos 800. Ok, então vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado. 60 ao quadrado. 60 ao quadrado, 3.600. Menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica menos 800. Quatro vezes 8 é 32, né? 32 vezes 1, 32. Com dois zeros, 3.200. Menos com mais, perdão, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, vai ser 3.600 menos 3.200. Show. Isso resulta em 400. Ok. Agora, eu vou descobrir esse valor de t, né? Vou usar lá em cima. Vai ficar mais organizadinho. Aqui em cima.
Então, vamos lá. O t vai ser igual, é como se fosse o x, só que ao invés de x é t, mas é a mesma coisa. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. O b a gente já sabe que é 60, então, menos 60, mais ou menos raiz de delta. O nosso delta é 400. Raiz de 400 é a mesma coisa que 20. Então, tá. Sobre 2a. 2 vezes menos 1, menos 2. Ok. Agora, eu já consigo obter dois valores, o T1 e o T2. Ok. T1, vou usar o positivo, né? Então, menos 60 mais 20 sobre menos 2. Ok. Então, vamos lá. Menos 60 mais 20, a gente vai obter menos 40. Menos 40. Menos 40 sobre menos 2, a gente vai ter uma resposta igual a 20 positivo. Ok, 20 positivo. Show. O T2 é a mesma coisa, só que ao invés de eu usar o menos, o mais aqui, eu vou usar o menos. Mas é a mesma coisa. 60 menos 20, que vai resultar em menos 80, né? Sobre menos 2. Então, menos 80 sobre menos 2 vai ser igual a 40 positivo. Então, a gente vai ter dois valores, no 20º dia e no 40º dia, né? Só que a primeira opção, né, a primeira data que é escolhida, a primeira detectação, não pode esperar até o 40, né? Até porque o 20 é antes do 40. Então, a segunda detectação, ela vai ser realizada no 20º dia. Tanto é que você pode ver que não tem 40 aqui, né? Então, no caso, a nossa resposta é a letra B. Por mais que tem 2 dias que são realmente positivos, que poderiam ser atribuídos, a primeira opção dos dois, né, é a mais nova, né, digamos assim, a que vai chegar primeiro, né, então, o 20º dia, que aí vai acontecer a segunda detectação após a primeira. Mas, de qualquer forma, no 40º dia, se seguir essa mesma lei da função, teria que fazer uma terceira detectação. Então, é nessa ideia que é o exercício realmente, a resolução do exercício. Esse é menos complicado, é mais tranquilo, é só realmente substituir ali na função e realizar a Bhaskara ali para chegar nos dois exercícios. Aliás, nos dois resultados. Então, vamos para o último. O último, ele vai exigir um pouco mais de nós, das coisas que a gente já viu em outros momentos na matemática ali durante o ensino médio, mas também é tranquilo. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal, que é, né, enfim, assim, e a tampa de concreto tem contornos de um arco de uma parábola, então já vai ser uma parábola. E as mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco, né, abaixo do arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal como nível do chão e o eixo de simetria da parábola como um eixo vertical, obtém-se a seguinte equação da parábola: y igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Ok. Sabe-se que a área sob a parábola, ou seja, abaixo da parábola, está igual a 2/3 da área de um retângulo cujas dimensões são, respectivamente, igual à base e à altura da entrada do tubo. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros quadrados? Então, a gente tem duas situações. A gente já tem a nossa função, né? Que é y igual a 9 menos x ao quadrado. E a gente já tem mais ou menos, já consegue saber que essa parábola é voltada para baixo, né? Por conta do a ser menor que zero. Então, a gente vai ter algo... Deixa eu fazer um pouquinho melhor.
algo nesse sentido. A gente vai fazer um esboço aqui só para poder entender algo nesse sentido. Mas a parte, estou tentando fazer um pouquinho maior para vocês perceberem. Uma parábola para baixo, então a gente vai ter esse comportamento e ele quer saber a área dessa parte aqui, né? Que vai ser 2/3 de um retângulo cuja base é as dimensões do túnel, ou seja, essa medida aqui e a altura máxima, né? Eu sou péssima para fazer reta sem régua. É muito difícil fazer essas retas no próprio lápis mesmo um pouquinho melhor. Então, essas são as dimensões, né? A base e a altura, como se fosse realmente um retângulo. Então, vamos lá. A gente precisa descobrir essa base e essa altura, né? Notem que vamos começar primeiro pela base. A base, ela vai de um ponto até outro. Esse ponto aqui que a gente está identificando, né, seria basicamente o nosso zero da função. Então, esse cara aqui e esse cara aqui. Então, a primeira coisa é calcular o nosso zero da função, os dois zeros da função. Como essa nossa função aqui quadrática é incompleta, é super mais fácil de fazer e não necessita fazer realmente a Bhaskara, dá para fazer de outro jeito mais simples. Mas o começo do passo é o mesmo, igualar toda essa função a zero. Então, vamos lá. Igual a 9 menos x ao quadrado. Quando é incompleta dessa forma, quando não tem o termo bx, eu consigo isolar para um lado o que tem x ao quadrado, né, o que tem x, e o outro lado que tem número. Então, eu vou mandar esse x ao quadrado para o outro lado. Como ele está subtraindo aqui, ele vai para o outro lado positivo. Então, x ao quadrado igual a 9. Show! Agora, é bem o que a gente já fazia anteriormente, antes de saber de Bhaskara, enfim. Passar esse quadrado, né, como raiz quadrada, mas lembrando que, como a gente está falando de uma equação de segundo grau, de uma função de segundo grau, a gente vai ter o positivo e o negativo também. Então, vamos lá. X igual a mais ou menos raiz de 9. Raiz de 9, 3, né? Então, vamos lá. X igual a mais ou menos 3. Então, a gente vai ter um ponto menos 3 e o outro ponto 3, né? Que são as duas partes da nossos zeros da função. Então, eu preciso saber qual é essa distância, né? Do menos 3 ao 3. Então, do menos 3 ao 0, eu vou andar 3 unidades. E do 0 ao 3, eu vou andar mais 3 unidades. Então, a nossa base, né? Vou botar aqui, a nossa base vai ser igual a 3 menos o menos 3, né? Estou calculando aqui a distância entre os dois pontos, né? Ou seja, 3 mais 3, né? Menos com menos mais, 3 mais 3, 6. Então, a gente já tem que a nossa base desse retângulo aí vai ser 6. Agora, a gente tem que calcular a altura. Como é que eu calculo a altura de uma parábola? Ele quer a altura, né, máxima. Se eu quero a altura máxima, eu vou utilizar o valor do y vértice, né, para calcular a parte vertical dessa nossa função. O ponto máximo. Só que aí eu vou usar só o y. Então, vamos lá. Y vértice igual a menos delta, mais uma vez, sobre 4a. O delta, ele continua sendo b ao quadrado menos 4ac. Menos, sempre com parênteses, b ao quadrado menos 4ac. Sobre 4a. Nessa nossa função aqui, o nosso a é menos 1, o nosso b é 0, né, porque não tem, e o nosso c é 9. Então, eu vou só substituir aqui
esses valores. Menos. O b a gente não tem, né? Vai ser 0 ao quadrado. Menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica 9. Sobre 4 vezes menos 1. Ok. Show. Esse menos, ele vai continuar aqui fora, né? Então, vamos lá. 0 aqui, beleza, não vamos precisar utilizar. E menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 4 vezes 9, 36. Então, sobre menos 4. 36 dividido por menos 36 dividido por menos 4 vai ser igual a 9. Certo? 9 positivo. Então, essa altura do nosso retângulo é 9. Então, ótimo, a gente já tem a altura do nosso retângulo, que é a mesma coisa que o nosso y vértice. Show! Agora eu consigo calcular a área do retângulo, né? A área do retângulo, vou botar assim, ó. Área igual a base vezes altura, certo? Show! A nossa base é 6 e a nossa altura é 9. Então, 6 vezes 9 é a mesma coisa que 54. Show! 54. Só que a área que eles querem do tampão, que ele fala ali, não é a área total. Ele quer 2/3 da área do retângulo. Então, eu vou fazer o quê? 2/3 dessa área. 2/3 da área. Ou melhor, 2/3 de 54. Como eu estou multiplicando frações, eu vou sempre multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. É a mesma coisa aqui. Aí, 2 vezes 54 dividido por 3, eu vou obter a mesma coisa aqui, 36 metros quadrados. Se eu fosse fazer aqui realmente as contas, né? É só multiplicar aqui em cima e depois dividir o valor por 3. Então, seria mais tranquilo fazer, né? 54 por 2, 108, e aí dividir esse valor por 3, que vai dar 36, que é o nosso valor aqui da área desse tampão que vai ficar sob aquela parábola, né, que vai tampar esse túnel, que é o que ele pede. Ou seja, letra C. Então, na hora de resolver, tem que ficar realmente atento ao que ele pede, e depois de realmente retirar as informações do exercício, voltar ao que a gente já sabe de função quadrática. Então é isso, pessoal. Finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa ali pelas letras, que é bem complicado com essa questão da pandemia. Realmente estamos numa situação diferente, o Enem vai ser de uma forma diferente, mas eu acredito que com esforço e com toda a dedicação de todos nós, vocês, enquanto vestibulandos, e toda a parte que auxilia vocês, né, professores, amigos, monitores, enfim, todo o pessoal que auxilia a gente de alguma forma, está se dedicando bastante para que todo mundo atinja os resultados. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem, aquela coisa, né? Compartilhe com outro amigo vestibulando, que aí ele pode ter a mesma dúvida que você, ou uma dúvida diferente de você, então compartilhe o vídeo com ele também. Siga a gente nas redes sociais, né? Apoie ali o projeto no Google Cursinho Navegar, que é um projeto comunitário, bem bacana, a gente está ali, a gente recebe alguns feedbacks no Instagram, enfim, na página do Facebook, é bem bacana, é bem legal. Então, espero que vocês acompanhem, gostem, participem de outras ações, a gente não tem só isso mesmo, a gente tem outras ações e outras propostas que são bem legais, a parte da redação também. Então, acompanhe ali no Instagram,
siga a gente. Qualquer dúvida, vocês podem mandar ou ali pelo direct, ou até no meu próprio Instagram, que eu deixei aqui também, no meu e-mail, enfim, nas redes sociais do Navegar, que tem todas as informações, que a gente vai estar sempre atento e tentando auxiliar vocês da melhor forma. Certo? Muito obrigada, viu? E vamos nessa que o Enem está próximo e vamos arrasar.